Existe uma planta capaz de desafiar tudo o que aprendemos sobre a agricultura moderna. Ela não precisa ser replantada todos os anos, cresce em solos pobres, resiste à seca, ao frio intenso e ainda produz alimento por décadas no mesmo local. Hoje, quase ninguém fala sobre ela. Neste vídeo, você vai entender por que algumas plantas extremamente eficientes foram esquecidas e como elas ainda podem transformar a forma como cultivamos alimentos. O objetivo deste conteúdo não é nostalgia nem teoria. É mostrar, com base histórica e científica, como plantas perenes alimentares funcionam, por que foram abandonadas e como você pode cultivá-las na prática. Ao longo do vídeo, cada planta será explicada com exemplos reais, dicas de plantio e cuidado simples, para que você compreenda por que elas sempre estiveram à frente do seu tempo. O topinambur é uma planta perene da mesma família do girassol, nativa da América do Norte. Diferente de culturas anuais, ele cresce todos os anos a partir dos mesmos tubérculos subterrâneos. Mesmo após invernos rigorosos, seus rizomas permanecem vivos no solo, prontos para rebrotar na primavera. Por séculos, foi base alimentar de povos nativos e de comunidades europeias em períodos de escassez extrema. O que torna o topinambur único é a forma como armazena energia. Em vez de amido, seus tubérculos concentram inulina, uma fibra prebiótica que não eleva rapidamente a glicose no sangue. Isso gera saciedade prolongada e alimentação mais estável. Além disso, a inulina alimenta bactérias benéficas do intestino, favorecendo a absorção de minerais e redução de inflamações. Na prática, o cultivo é simples. Basta plantar pequenos tubérculos no início da primavera ou no outono. A planta cresce rápido, alcança mais de 2 metros de altura e praticamente não exige irrigação ou fertilização. O segredo está na colheita parcial. Ao retirar apenas parte dos tubérculos e deixar fragmentos no solo, a planta se multiplica sozinha ano após ano. Historicamente, o topinambur sustentou populações durante guerras e crises alimentares. Sobreviveu congelado no solo, pronto para ser colhido quando nada mais crescia. Seu desaparecimento não ocorreu por ineficiência, mas por não se adaptar à agricultura industrial. Ele amadurece em tempos diferentes, possui formato irregular e não suporta longos períodos de armazenamento comercial. Para quem deseja cultivar hoje, o cuidado principal é o espaço. O topinambur se espalha com facilidade e pode se tornar dominante. O ideal é delimitá-lo com barreiras físicas ou cultivá-lo em áreas específicas do terreno. Em troca, oferece colheitas abundantes, resistência extrema e autonomia alimentar real, sem necessidade de sementes compradas todos os anos. O aspargo é uma das plantas alimentares perenes mais antigas cultivadas pela humanidade. Uma vez estabelecido, pode produzir brotos comestíveis por 20 anos ou mais. Diferente de hortaliças comuns, ele exige paciência inicial, pois os primeiros 2 anos são dedicados ao fortalecimento das raízes antes da colheita intensa. Do ponto de vista nutricional, o aspargo é rico em fibras, folatos, vitaminas do complexo B e compostos antioxidantes. Ele contribui para a saúde digestiva, cardiovascular e metabólica. Sua produção contínua reduz a necessidade de replantio frequente, tornando-o altamente eficiente para sistemas agrícolas de longo prazo. O plantio deve ser feito em solo bem drenado e profundo, pois suas raízes se desenvolvem em camadas inferiores da terra. Após o estabelecimento, o aspargo tolera bem períodos de seca e variações de temperatura. A adubação orgânica anual é suficiente para manter a produtividade por décadas. Historicamente, o aspargo foi valorizado por romanos e povos medievais como alimento medicinal. Com o avanço da agricultura intensiva, perdeu espaço para culturas de retorno rápido. No entanto, sua longevidade produtiva o torna ideal para quem busca segurança alimentar contínua e menor dependência de insumos externos. Para colher corretamente, é fundamental respeitar o tempo da planta. Nos primeiros anos, colha apenas alguns brotos. Após o 3º ano, a produção se estabiliza e pode ser intensa por longos períodos. Essa relação de longo prazo com o cultivo é exatamente o que define plantas verdadeiramente sustentáveis. A alcachofra é uma planta perene originária da região do Mediterrâneo. Em condições adequadas, pode produzir por vários anos consecutivos, sem necessidade de replantio. Além de alimento, sempre foi reconhecida por propriedades digestivas e hepáticas, sendo usada tradicionalmente como planta funcional. Seu sistema radicular profundo permite resistir à seca e explorar nutrientes em camadas inferiores do solo. Isso a torna mais resiliente que hortaliças comuns. A planta produz grandes inflorescências comestíveis, ricas em fibras, antioxidantes e compostos que auxiliam o metabolismo de gorduras. O cultivo exige espaço e sol pleno. Após o 1º ano, a planta entra em ciclo produtivo regular. A poda correta após a colheita estimula novos brotos e prolonga a vida útil do cultivo. Em climas amenos, a produção pode ocorrer por vários anos seguidos. Na agricultura moderna, a alcachofra perdeu protagonismo por exigir manejo manual e colheita cuidadosa.
No entanto, em sistemas familiares e agroecológicos, ela representa uma fonte estável de alimento nutritivo e altamente valorizado do ponto de vista gastronômico. Ao cultivar a alcachofra, o maior aprendizado é entender o ritmo da planta. Ela não responde à pressa. Em troca da paciência, oferece produção contínua, melhoria da estrutura do solo e um alimento que une valor nutricional, histórico e cultural. O ruibarbo é uma planta perene adaptada a climas frios e temperados. Muito comum em regiões da Europa e da Ásia, ele produz talos comestíveis por muitos anos seguidos. Diferente da maioria das hortaliças, apenas seus talos são consumidos enquanto as folhas são tóxicas. Rico em fibras, vitaminas e compostos antioxidantes, o ruibarbo sempre foi utilizado tanto como alimento quanto como planta medicinal. Sua resistência ao frio extremo o tornou essencial para comunidades que enfrentavam invernos longos e escassez de alimentos frescos. O plantio é simples e feito a partir de mudas ou divisões da planta-mãe. Uma vez estabelecido, exige poucos cuidados. Prefere solos ricos em matéria orgânica e boa umidade, mas sem encharcamento. A colheita deve ser gradual, respeitando o vigor da planta. Com o avanço da agricultura industrial, o ruibarbo foi sendo substituído por frutas mais doces e comercialmente atrativas. No entanto, sua longevidade produtiva e baixa exigência de insumos o tornam extremamente eficiente para quem busca a autonomia alimentar. Cultivar o ruibarbo ensina sobre limites e respeito à planta. Colher demais enfraquece o sistema. Colher com equilíbrio garante produção por décadas. Essa lógica simples contrasta com o modelo atual de extração rápida e mostra por que plantas perenes sempre foram fundamentais para a sobrevivência humana. O taro é uma raiz perene amplamente cultivada em regiões tropicais e subtropicais. Base alimentar de milhões de pessoas há milhares de anos, ele se destaca pela capacidade de crescer em solos alagados, pobres ou instáveis, onde outras culturas simplesmente falham. Do ponto de vista nutricional, o taro fornece carboidratos complexos, fibras e minerais essenciais. Quando bem preparado, é altamente digestível e fornece energia estável. Sua importância histórica é comparável à do arroz em algumas culturas asiáticas e africanas. O cultivo é feito a partir de rizomas e não exige replantio anual quando bem manejado. Em sistemas tradicionais, parte da colheita é sempre deixada no solo para garantir a regeneração natural. Essa prática simples garante produção contínua e reduz trabalho ao longo do tempo. A agricultura moderna reduziu o taro a nichos regionais por exigir preparo específico antes do consumo. No entanto, essa característica nunca foi um problema para povos tradicionais que dominavam técnicas seguras de cozimento e processamento. Hoje, o taro volta a ser estudado como solução para áreas afetadas por mudanças climáticas e insegurança alimentar. Sua resistência, produtividade e capacidade de regeneração natural fazem dele uma das plantas mais eficientes já domesticadas pela humanidade. Essas plantas mostram algo em comum. Foram esquecidas, não por falharem, mas por funcionarem bem demais fora do modelo industrial. Elas produzem sem depender de compras constantes, resistem ao clima, regeneram o solo e oferecem alimento contínuo. Durante séculos, sustentaram comunidades inteiras. Redescobri-las não é voltar ao passado, mas preparar o futuro com mais autonomia e resiliência. Se este conteúdo trouxe conhecimento novo para você, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e comente qual dessas plantas mais chamou sua atenção ou se você já cultiva alguma delas. Sua participação ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas e mantém vivo o conhecimento que quase foi esquecido.